Bom dia mais uma vez. Peço desculpa aos nossos internautas, a todos que estão nos apoiando, né? Vamos reiniciar a mesa Homens pela revogação da Lei da Alienação Parental. A gente teve alguns problemas técnicos, mas agora vamos seguir, vai dar tudo certo. Agradeço mais uma vez o espaço e a paciência e a competência das meninas que estão aqui nos bastidores. Bem-vindo mais uma vez, Benedito, e podemos iniciar com a sua fala. Tá, bom dia a todos, todas. É um prazer que eu estou aqui nesse momento importante de celebração, né, do 8 de março, para falar sobre um tema muito interessante, que é a Lei da Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Pode seguir com a apresentação, por favor? Gostaria de falar para vocês por que foi necessária uma lei para discutir a escuta protegida de crianças e adolescentes, né? Pode passar o próximo. É importante, como um marco normativo dessa lei, vamos dizer, uma normativa internacional que foi a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Essa convenção fala de criar oportunidade para que as crianças sejam escutadas, né? Para lembrar vocês todos, a convenção ela foi promulgada e aprovada em 1989, e aqui no Brasil ela vamos dizer, ela foi transitada no Congresso Nacional contemporaneamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Próximo. Essa convenção, né, de 1989, próximo, o que essa convenção diz? Não é? Ela diz o seguinte, próximo slide, diz: se proporcionará à criança em particular a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma em conformidade com as regras processuais do país. Vamos dizer, essa parte desse artigo parece simples, mas ela vem numa luta contra toda a tradição de que a voz da criança não seria escutada pelo sistema de justiça, não é? O depoimento da criança não tinha valor, a opinião dela, a posição dela sobre o que estava acontecendo com a vida dela não importava. Por isso que este foi objeto de uma ação, de uma mobilização internacional para que a voz da criança fosse escutada. Próximo. Depois disso, a resolução número 20 de 2005, da ECOSOCO, ela trabalhou toda essa questão do acesso de crianças ao sistema de justiça, não é? Estabelecendo algumas diretrizes. Entre essas diretrizes está essa última de ser protegido do sofrimento durante o processo judicial, né? A criança tem o direito de ser protegida do sistema. E o que a gente menos imagina, muitas pessoas imaginam, as crianças são revitimizadas pelo próprio sistema de justiça quando elas são levadas vamos dizer, ter que repetir as histórias inúmeras vezes, né? Próximo. E o que a lei diz? Olha, vamos limitar o número de vezes que as crianças precisam falar, não é? Vamos limitar e vamos utilizar a tecnologia para que a criança fale uma vez sobre a versão dela, a declaração dela sobre os fatos, e isso seja gravado, né? Então, reduzir o número de vezes que a criança tem que falar e, ao mesmo tempo, utilizar procedimentos para que isso seja, vamos dizer, sejam reproduzidos depois, para ela não precisar falar novamente. Próximo. Então, o ambiente, todo o ambiente de corte, né, dos tribunais, é um ambiente que, bom, primeiro, nós temos, essa resolução foi contra a revitimização de crianças e adolescentes, a preocupação fundante dela. O número de vezes revitimiza, a maneira como que as crianças são entrevistadas, né, sobretudo aqui na alienação parental, nós vamos ver o tema da acariação, né, que é uma coisa muito difícil para crianças e adolescentes, né, e o próprio ambiente adultocêntrico, que é inadequado, não é, para vamos dizer, para se escutar a criança, para a outiva da criança, né? Então, a lei veio, a convenção e a resolução vieram no sentido de
construir um acesso diferente, uma maneira diferente de se ouvir e se escutar crianças e adolescentes. Próxima. No Brasil, não é isso, a gente vê que a criança termina sendo revitimizada muitas vezes, mesmo antes do tema chegar no sistema de justiça. A criança é revitimizada na própria rede de proteção. Agora, aqui a gente imagina que o sistema de garantia de direitos, não é, que tem a missão precípua de garantir a proteção de crianças e adolescentes, termina, mesmo não intencionalmente, revitimizando as crianças e adolescentes pela forma que ele não está organizado, né, para dizer a verdade. Por isso foi necessário, a Lei 13.431, de 2017, essa lei, próximo slide, essa lei, ela tem três aspectos centrais dela. A primeira é que ela estabelece diretrizes para o atendimento integrado, não é? O que é isso? Hoje, uma criança ela percorre uma via crucis, por exemplo, seja num caso de separação familiar, seja no caso em que ela é vítima de outras formas de violência, e é muito, muito importante dizer que muitas das crianças, não é, que estão nesse processo de separação são vítimas de inúmeras formas de violência. Então, a criança percorre uma via crucis, não é? E aí, o que é preciso estabelecer? Sobretudo por quê? Por causa da forma pouco intersetorial de atendimento. Né? Não existe uma coordenação, né, geral desse atendimento que inclua os sistemas de segurança e de justiça. Então, o primeiro aspecto da lei foi o estabelecimento das diretrizes para o atendimento integrado, entre elas que se deve criar mecanismos de coordenação do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. O segundo aspecto central foi a distinção entre a escuta especializada e o depoimento especial. Não é? A escuta especializada é pela rede de proteção, não é? Para saber o que é melhor para a criança sobre o entorno, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e o depoimento especial é quando a criança vai declarar, vai dizer às autoridades o que aconteceu com ela, vai dar a versão do que ela está vivenciando para as autoridades. Né? E essa lei, ela regulamentou o depoimento especial diante do sistema de justiça. Não é? Queria dar umas pinceladas aqui nas diretrizes do atendimento integrado, né, para criança e adolescente. Próximo. Por exemplo, é comum vocês dizerem que, vocês ouvirem que o sistema de proteção, saúde, educação e assistência social precisam se articular. Mas poucas vezes a gente viu dizer que é o seguinte: essa articulação, essa integração tem que abranger necessariamente o sistema de justiça. Por incrível que pareça, o sistema de justiça, mesmo não intencionalmente, é um sistema que revitimiza crianças e adolescentes pela forma de atuar, não é? O sistema, ou vamos dizer, nosso sistema judiciário, ele é adulto-centrado, ele não está preparado para receber e aí a gente pode incluir mulheres e crianças, não é? Ter um atendimento humanizado. Eu diria que esse sistema humanizado, né, deveria alcançar todos os cidadãos, né, todas as pessoas, mas particularmente mulheres e crianças. Né? Então, o que a lei e o decreto 9.603 de 2018 regulamentou a lei e diz, né, o próximo slide vai dizer que os municípios precisam estabelecer um comitê coordenador do atendimento aos casos de violência. Né? Próximo slide. E próximo também, a gente já passou por essa fase aqui. Próximo. E aí temos, então, o próximo. Já foi os 15. Cortou um pedaço da apresentação, mas eu vou dizer para vocês, eu vou seguir daqui para lá. Então, o que a lei diz? Olha, nós precisamos de ter um comitê, não é? Um comitê coordenador, nós precisamos de ter um protocolo único de atendimento integrado, nós precisamos ter um fluxo de atendimento integrado, né? Todo município deve ter, não é? E as crianças devem falar apenas uma vez
sobre o que aconteceu com elas no sistema de produção antecipada de provas. Né? O que é a produção antecipada de provas? É aquele caso do sistema de justiça que ia acontecer 3, 4, 5, para a escuta da criança que ia acontecer 3, 4, 5 anos depois, deve acontecer mais próximo ao fato. Né? E como é que é feita essa escuta protegida, né, esse depoimento de crianças e adolescentes? Ela é feita por profissionais capacitados em uma sala diferente da sala de audiência, e ela utiliza um protocolo, o Protocolo Brasileiro de Atendimento, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Esse protocolo, ele é vamos dizer assim, é uma forma científica de ajudar a criança a declarar o que ela está vivenciando, né? Ele é um instrumento que foi produzido contrário ao sistema de interrogação, ao sistema de interrogação ou de inquisição. Ele é um sistema científico, ele não é para colocar a criança em contradição, ele é para facilitar a criança a contar o que ela está vivenciando. Esse depoimento acontece numa sala, esse depoimento ele é projetado de uma forma simultânea para a sala de audiência, e as pessoas que estão na sala de audiência, elas vivenciam ou observam a entrevista, e eles só podem fazer perguntas para a criança depois, mediado pela entrevistadora. Não é? Esse material fica gravado e esse material que fica no processo. Esse protocolo brasileiro, ele observa as fases de desenvolvimento, por exemplo, tipo de questões que devem ser perguntadas às crianças, por exemplo. A tradição judicial, né, ela tem a polícia preocupada em identificar um crime ou identificar um tipo penal, ele utiliza muitas perguntas que a própria criança não sabe, ou que elas são muito pouco eficientes do ponto de vista de coletar informação com criança e adolescente. Né? Por exemplo, perguntas de sim ou não, não é? Ou perguntas... Esse tipo de pergunta não funciona com criança e adolescente. O que funciona com as crianças e adolescentes é o tipo de, vamos dizer, convite à narrativa aberta, né? Perguntas abertas. E aí, a arte de entrevistar a criança é uma arte que você vai utilizando os formatos diferentes de perguntas e tudo. Então, o que nós temos aqui é uma lei, não é, que estabelece o atendimento integrado, que, sobretudo, que busca não revitimizar a criança e adolescente, mas que busca, sobretudo, buscar a narrativa dela de uma forma científica e de uma forma protetiva. Não é? E por isso que, infelizmente, nas negociações que nós tivemos no Congresso Nacional, na definição de violência psicológica, não é, que terminaram inserindo, contra o nosso desejo e nossa posição, o tema da alienação parental por lá, né, como um tipo de violência psicológica. Né? Mas o que a gente está querendo sempre muito aqui alimentar se não existe uma forma de perceber, né, se a criança está sendo manipulada ou não, a entrevista forense, e aí a gente está dizendo, a entrevista forense foi criada para crianças e adolescentes vítimas de violência, e agora nós estamos lutando para expandir essa metodologia para outros casos, né, para outros casos de ações das varas de família e das varas cíveis, porque é o jeito de você você colher a declaração de criança e adolescente, que é muito importante para o processo, de uma forma muito mais isenta, muito mais protetiva e de evitar todo o processo. Então, o que acontece depois do depoimento? Isso é gravado e a criança não precisa ser chamada novamente. Né? Então, algumas vantagens dessa lei, muito importante. Né, ela diz o seguinte: vamos nos organizar para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, para que elas não percorram a via crucis. Não é? A escuta de criança é muito importante
a voz dela para o empoderamento dela e para dizer o que ela observa, né, do fato. Né, as crianças são, muitas vezes, essa sugestibilidade. O protocolo tem formas de você trabalhar com a criança para que, se tiver alguma sugestão... Opa, estou engasgando aqui. Sugestionabilidade para que a criança possa dizer o que ela pensa, não é? Então, eu tive uma vez, vamos dizer, no teste do protocolo, na entrevista forense, não é? Lá no Rio Grande do Sul, a criança disse claramente, olha, isso aconteceu e por essa razão e tudo mais. Então, o que eu queria aqui, mais de uma vez, deixar expresso, hoje nós temos no Brasil uma lei, nós temos uma tecnologia, nós temos uma metodologia, uma pedagogia de ouvir crianças e adolescentes muito importantes, para que a gente possa evitar os problemas da alienação parental. Não é? Eu entendo que essa lei tem provocado muitos problemas, muitas dificuldades, e que a gente precisa, então, criar uma metodologia, mas a voz das crianças é muito importante nesse processo. Então, gostaria de deixar essa mensagem e estou à disposição para a gente continuar esse debate aqui. Muito prazer, é uma alegria estar com vocês. Um abraço. Antes da gente passar para o Tomás, né, eu queria conversar um pouco contigo, Benedito, quais são os maiores impasses para que a lei da escuta protegida possa ser aplicada? Porque eu acredito que tenha que ter uma equipe multidisciplinar para essa avaliação, né? E Exato. além de pouquíssimas unidades no país já terem esse tipo de atendimento, a gente percebe que nas equipes se contrata, se nomeia muito profissionais, principalmente relacionados à alienação parental, profissionais capacitados a identificar a alienação parental, né? E como a gente vê que os sinais para identificação da alienação parental são muito próximos aos sinais de abuso, por exemplo, se tu não tiver uma profissional capacitada em violência contra a criança ou até violência doméstica, ela acaba não percebendo a diferença entre uma coisa ou outra. E esse é o maior impasse que a gente tem percebido, né, como coletivo. Né? Eu gostaria de ver assim como o que tu tem que trazer sobre isso, Olha, né? Quais são as maiores dificuldades que tem enfrentado para ser efetivo, né, a escuta protegida. Na verdade, falta muita realmente equipe técnica, mas nós temos avançado no Brasil. Nós começamos com 2 projetos de depoimento especial em Porto Alegre, né? Hoje nós temos mais de 900 no país. Mas tem regiões que faltam muitos profissionais, mas o que a gente acredita é que precisa ver, que esses profissionais precisam ser capacitados para fazer uma escuta, não é? Escuta protegida, escuta especializada, que nesse processo, você tendo uma técnica, você tendo um método de ouvir a criança e adolescente, a gente vai resolver vai poder identificar se não existe alienação parental ou não, não é? Ou mais que isso, a gente vai poder, vamos poder discernir o que são os arranjos, não é? Ou as disputas familiares do que seja em relação à proteção da criança e adolescente. Né? A gente acredita muito que duas coisas, que esse método deve ser, de escuta protegida, deve ser expandido e que que nós devamos continuar nossa luta para que os tribunais, não é, o sistema de justiça tenham condições suficientes de fazer uma escuta respeitosa e protegida de crianças e adolescentes. Obrigada. Vamos esperar que até lá, até a gente ter, né, todo essa qualificação, que as escutas sejam realmente, mesmo que não tenha ainda o protocolo, mas que respeitem as falas das crianças, né, e que eu achava muito importante que a primeira fala da criança fosse gravada e fosse usado essa para o processo, porque as crianças passam por tanta revitimização, são sucessões de
perícias, né, de laudos, e isso acaba fazendo com que muitas crianças acabem desistindo de falar depois de um tempo, né? A gente sabe que a criança tem um entendimento difícil dessas relações familiares. Agradeço a tua participação. Vou chamar agora o Tomás, né, para ele fazer as considerações dele, agradecendo já o excelente artigo que ele fez, né, sobre alienação parental, chamando a atenção, e depois dele vieram outros, né, mas precisa muita coragem para falar sobre esse assunto. E peço para as meninas que podem colocar o Tomás na tela. Olá, tudo bem? Olá, bom dia, muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite também. Eu não sei exatamente como que eu vou poder contribuir com o debate. Eu escrevi essa matéria em 2017, né? Faz um tempinho já. Eu não estou exatamente super a par do que tem acontecido. Não sei se vocês têm alguma questão, se a gente faz, enfim, não sei como é que vai ser a dinâmica exatamente da nossa conversa. Eu acho que tu poderia falar, Tomás, como é que foi esse trabalho, essa pesquisa que tu fez para essa reportagem, qual foi a tua percepção, né? Como é que foi, assim, ter que ficar de cara a cara com essas mães vítimas, ou com as pessoas que protegem a lei de alguma forma, né? Tu que entrou a fundo, assim, em cada aspecto dessa lei, né, e de todos os problemas que vem causando. Legal. Bom, isso foi, como eu disse, em 2017. Eu, na época, eu era freelancer, ou seja, não tinha nenhuma ligação com um meio de comunicação. Eu escrevia para vários lugares, mas não tinha nenhuma ligação formal, o que torna as coisas mais difíceis, principalmente numa reportagem como essa. Mas aí, uma amiga, uma conhecida, me procurou e me contou uma história que estava acontecendo com ela, que ela tinha descoberto que o ex-marido dela estava abusando do filho dela, e ela tinha, depois de algum tempo, sempre tem as mães ficam muito, existe um vínculo, né, com a pessoa, com o agressor, né, um vínculo que em algum momento, mesmo que a relação tenha acabado, em algum momento aquela pessoa foi uma pessoa querida, foi uma pessoa com quem, enfim, né, aquela mãe se dispôs a dividir a vida, a ter um filho, né. Então, é sempre uma questão muito delicada essa hora de se resolver pela denúncia, né. Isso foi uma coisa que se repetiu muito nos depoimentos que eu colhi, mas ela demorou um pouco para fazer essa denúncia, e ela fez essa denúncia, e começou, que eu acho que também é uma coisa que se repete, com a polícia estimulando a denúncia e querendo que essa denúncia fosse para frente, ouvir a criança, e parece que há sempre um impulso de colocar a investigação para acontecer. E aí, no curso desse processo, as coisas foram se invertendo, até que o ex-companheiro dela entrou com um processo alegando a questão da alienação parental, e a guarda acabou sendo revertida, e o filho dela estava morando com o ex-marido dela, com o pai, que era o agressor, e ela estava podendo visitar o filho a cada 15 dias, sempre com uma assistente social junto, né? Eu ouvi aquilo e, para falar a verdade, me soou como algo bizarro, assim, sabe? A gente sempre tem uma dificuldade de acreditar que coisas tão perversas assim aconteçam no mundo, né? E, ao mesmo tempo, como jornalista, a gente tem que sempre se cercar de certezas e de elementos que corroborem aquela hipótese, né? Mas eu conversei com ela durante muito tempo, acho que a gente falou, ela veio na minha casa, na época a gente podia se encontrar pessoalmente, ela veio na minha casa, a gente conversou longamente por algumas horas, ela estava com uma outra amiga que também tinha passado por uma situação parecida, e aí eu comecei a ouvir, né, ela me colocou em contato com outras mães, eu comecei a ouvir esses depoimentos,
E, ao mesmo tempo, houve um desafio muito grande na apuração dessa reportagem, que a gente, como jornalista, a gente é muito difícil para um jornalista conseguir se colocar acima da justiça, né? Se falar que alguma decisão do sistema judiciário foi errada, né? Para isso acontecer, você tem que se embasar de muitos elementos, você tem que ter muita prova para você conseguir cravar uma coisa dessas, né? Ao mesmo tempo, como eu disse no começo, eu não tinha vínculo com nenhuma instituição, nenhum jornal, nenhum meio de comunicação por trás, e isso tornava as coisas, por um lado, mais arriscadas, porque, claro que eu estou me colocando na situação de ser processado também, então eu tive que ter muito cuidado na hora de montar essa reportagem. Quando eu tinha um esboço um pouco, na verdade eu tinha muitos casos coletados, mas eu tinha um caso que ia ser a linha mestra, e tinha provas, e tinha laudos comprovando o abuso, era a mesma história. Uma mãe denunciou o abuso, o pai entrou com um processo alegando alienação parental, e ela tinha perdido a guarda do filho, e nesse caso tinha laudos, tinha vários laudos que comprovavam o abuso, tinha um material probatório, vamos dizer assim, bem grande, então eu me senti seguro de contar esse caso. Eu cheguei a procurar alguns meios de comunicação nesse estágio da reportagem, para ver se alguém tinha interesse em me apoiar e entrar como parceiro durante a apuração, inclusive arcando com os custos da apuração, né, porque já estava 2 meses trabalhando nisso exclusivamente. Nesse momento, ninguém se dispôs a embarcar, as pessoas achavam que era muito arriscado, os editores achavam que era muito arriscado. Aí eu entrei em contato com o pessoal lá de Santa Cruz do Sul, o Romano, né, o juiz de direito Romano Elzelver, e o Edson, né, que a gente vai ver um vídeo dele aqui. E nessa época eles estavam fazendo justamente um debate ali na cidade, uma cidadezinha super charmosa lá, e aí eles estavam fazendo esse debate, e aí ele me convidou para ir lá, e foi muito importante porque estava uma juíza da Suprema Corte de Portugal, a Maria Clara Souto-Maior, e aí, quando eu fui para lá, eu consegui coletar muito. Na verdade, foi além da fala dos juízes e das entrevistas que eles me concederam, e da juíza de Portugal, além de tudo isso, foi um momento de perceber que aquilo realmente era uma coisa que eu não estava me arriscando a fazer uma matéria em cima de um castelo de cartas, sabe? Alguma coisa que não fosse sólida o bastante. Era sólido, era claro que havia um problema ali, e então eu fui lá, passei uns 5 dias lá, fui muito bem recebido. Depois eu voltei, escrevi essa reportagem, e aí sim eu mandei para alguns veículos de comunicação com os quais eu costumava colaborar, e uma editora da agência pública se dispôs a publicar, e ainda foi um processo longo, que a gente teve que ter muito cuidado. Então ela foi uma matéria que passou por a gente mandou para um advogado para fazer uma análise jurídica, se tinha alguma coisa alguma ponta solta ali, alguma coisa que deixasse a gente exposto. E claro que nesse processo eu também ouvi o lado das pessoas que são defensoras da lei de alienação parental. Foi uma coisa bem interessante, porque quando a gente ouve o outro lado numa história, é um momento muito importante no jornalismo, porque a gente consegue sentir um pouco aonde a gente está pisando, sabe? E aí, quando você ouve um outro lado que é muito fraco, cujos argumentos são muito... eu entrevistei um representante, um advogado que representava pais, tal, que era especialista em usar a lei de alienação parental
nos tribunais e tal, e ele me falou que ele falou coisas assim, como do tipo, essa questão das mães terem muito poder tem a ver com o John Lennon, que usava cabelo comprido e bolsa tiracolo, sabe? Aí também foi uma coisa que corroborou para eu ter segurança de ir adiante e publicar a reportagem, assim, sabe? E foi basicamente isso, a agência pública publicou, e a agência pública é uma agência que ela funciona num sistema bem interessante, que eles publicam as reportagens, e as reportagens podem ser replicadas livremente. Então, essa reportagem, no fim de semana seguinte, foi replicada pelo El País, e alguns outros jornais replicaram, republicaram, então houve alguma repercussão aí. E é basicamente isso. E aí, desde então, eu tenho acompanhado um pouco, mães me procuram às vezes, e assim, o que eu posso... Como eu disse, eu não, jornalista, a gente tem que ficar sempre correndo atrás da próxima história, né? Então, eu não estou exatamente muito a par do que está acontecendo, mas pelos relatos que eu escuto, e que eu escuto aqui e ali, pouca coisa mudou, né? Então, recentemente, uma outra conhecida minha viveu uma situação de abuso intrafamiliar também. Na verdade, o namorado da tia, o cara idoso já, enfim, teve uma questão ali de abuso, e também aconteceu a mesma coisa, ela foi na polícia e agora meio que tá as coisas paradas, a investigação não anda, e advogados aconselhando ela que talvez seja o caso de deixar para lá, porque pode ser que ela receba um processo de volta, enfim. Então, eu acho que a situação mudou pouco desde que eu escrevi essa reportagem. Enfim, eu acho que basicamente esse é o meu envolvimento. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se o Dr. Gabriel vai falar já, enfim, estou à disposição aí. Eu queria te perguntar se tu teve dificuldade, assim, para que aceitassem, né, essa publicação dessa matéria, ou se, sei lá, sofreu algum tipo de perseguição, porque a gente sabe que esse assunto, principalmente, agora ele é mais aceito, mas um tempo atrás tinha-se mais dificuldade de falar sobre ele, né? Se isso influenciou de alguma forma na tua carreira. Não, houve alguma coisa de grupos defensores da alienação parental, falando que eu tinha, que eu estava... Eu lembro que eles criticaram a matéria, mas... eu tinha escutado eles, né? Então, eles criticaram a matéria, mas eles não apontaram nenhum erro, né? Não falaram, tipo, isso daqui tá errado, sabe? Então, fica uma crítica meio... que não tem muita repercussão, não tem muito eco, e então não tive muito problema, não. E, na verdade, eu acho que até pelo contrário, eu acho que foi uma reportagem que causou muito espanto em muita gente, assim, sabe? As pessoas não imaginavam que um cara, sei lá, Richard Gardner, sabe? As coisas que ele escreve ali, e essa história de fazer uma lei baseada... O Brasil, na época que eu escrevi, era o único país que tinha uma lei que transformava uma síndrome inexistente em uma questão jurídica, sabe? Então, essa questão foi muito chocante, assim, quando muita gente me procurou falando, nossa, que loucura isso, né? Então, acho que teve uma repercussão até positiva, assim. Eu ia te dizer que esse teu trabalho foi muito importante e até hoje ele é citado como referência em alguns trabalhos científicos, né? E agora pessoas estão estudando sobre isso, fazem TCC sobre esse assunto. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aberto essa porta para gente e peço que continue mais um Imagina, pouco, para caso a gente tenha alguma pergunta para ti. Tá Eu bom, vou vou ficar receber... por aqui. Obrigada. Eu vou receber agora o Dr. Gabriel, que é juiz de direito no estado de São Paulo, ainda continua assim, e é um dos escritores desse livro, que eu recomendo para todo mundo. Vamos ver, eu sei, né?
que é a invisibilidade de crianças e mulheres vítimas da perversidade da lei da alienação parental, pedofilia, violência e barbarismo. Né? Esse livro, ele é muito completo, foi feito por vários especialistas, então, do direito, da medicina, da psicologia, então, fala da lei sobre vários aspectos. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia a todos, me ouvem bem? Prazer em conhecê-lo. Prazer é o meu, uma honra poder participar desse encontro com vocês. Doutora, eu gostaria de agradecer a lembrança. Menção aqui a doutora Ana Iancarelli, que fez o contato comigo e me convidou. E, para mim, realmente, eu reitero, é uma honra participar. Eu vou contar brevemente um pouco da minha experiência não da minha experiência profissional, mas de uma experiência que eu tive no contato com essa luta de vocês. Eu era juiz corregedor, era juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo há alguns anos. A Corregedoria Geral da Justiça dos diferentes estados, tem também a Corregedoria Nacional, que é o CNJ. As corregedorias estaduais são órgãos que contam com um desembargador, corregedor-geral da Justiça e diversos juízes auxiliares que o assessoram. E são órgãos de auxílio e orientação aos juízes e servidores do Poder Judiciário e de, eventualmente, sancionamento, né? E eventual punição para aqueles que incidirem em irregularidades e condutas, faltas funcionais. Muito bem, eu trabalhava como juiz assessor da Corregedoria e, certa manhã, recebi a família Felício, que deve ser conhecida por alguns de vocês, ou pela maioria de vocês, imagino, né? O doutor Felício e a doutora Patrícia Felício, né? Que vieram me relatar com bastante indignação uma situação que eles estavam vivendo em uma das varas da família daquele fórum e relatando decisões injustas e que colocavam em risco a neta do Dr. Felício, sobrinha da doutora Patrícia Felício, de ter que conviver com um pai supostamente abusador, eu digo dessa forma porque não tive contato com o processo e com a prova dos autos, e alguém que não havia sido condenado criminalmente por algum fato, mas que eles acreditavam que tinha praticado esses atos com relação à menina. E eles vieram conversar comigo, muito indignados, e trouxeram toda essa questão da perversidade da lei da alienação parental, dos equívocos da lei da alienação parental e do fundamento teórico da lei da alienação parental, que seria esse médico norte-americano Richard Gardner, de quem eu nunca havia ouvido falar. E até aquele momento achava a lei de alienação parental muito boa. Me lembro quando do surgimento da lei da alienação parental, eu e a grande maioria de meus colegas a saudamos como uma boa ferramenta a ser manejada para algumas situações. E eu não conhecia nem Gardner, nem a origem da lei e de seus trâmites legislativos e de seus defensores. Muito bem. E à medida que eles contavam a história desse Gardner, aquilo tudo ia soando para mim de forma bastante estranha, né? Como o palestrante anterior mencionou, falavam-se absurdos desse Gardner, e aquilo tudo soou a mim, naquele momento, como teoria da conspiração, né? Alguma coisa muito estranha de uma família que não estava simplesmente aceitando uma decisão judicial que deveria ser atacada pelos meios jurídicos existentes,
pelos recursos que a lei prevê, até em abundância. Mas eles não desistiam. E aquela perseverança me chamou a atenção. Eles vieram mais uma vez, 2, 3 vezes, e me deram um livro do Richard Gardner. Me deram um livro do Richard Gardner, original, em inglês, o qual eu li. E constatei aquele absurdo, e pesquisei na internet a respeito daquilo, e vi a verdade do que aquela família de militantes, de ativistas, me trazia, né? De realmente uma lei que tinha como substrato teórico uma teoria furada, uma teoria não comprovada cientificamente e que, por sua vez, tinha sido elaborada primordialmente por um homem, no meu entender, pelo que fiz da leitura daquele, por um homem doente e que era extremamente leniente com os pedófilos e com a pedofilia, não é? E com todo tipo de perversão sexual. Eu peço licença, não sei se já foi citado aqui, eu estava em um outro evento nesse mesmo minuto e pude entrar apenas agora. Mas eu tomei a liberdade de separar aqui alguns trechos de Gardner, imagino que todos conheçam, mas acredito que o vídeo vai ser exibido também para outras pessoas que podem nunca ter tido contato com esse autor. A tradução é livre, direta, feita por mim, não é uma tradução juramentada, não o livro que a família Felício me deu, do Gardner, não tem tradução em português, então uma tradução realizada por mim, mas acredito bastante fiel. Eu sou fluente em inglês e traduzi da seguinte forma os textos que li, os trechos que li de Gardner, e vou citar aqui. Tradução literal deste autor, tá? Não tem acréscimos de minha parte. Vejam o quanto este homem parece ser condescendente e simpático à pedofilia e aos pedófilos. Isso realmente me saltou aos olhos. Aspas, citação de Gardner. É por causa da reação exagerada de nossa sociedade que as crianças sofrem. Se nossa sociedade não exagerasse na reação, é muito menos provável que as crianças sofreriam, especialmente se o encontro sexual não for forçado, sádico ou bruto. Citação de Gardner, o livro True and False Accusations of Child Sex Abuse, página 595. Olha que absurdo esse homem fala, literalmente, que se não fosse essa sociedade, ele quase usa essa expressão, ele não chega a usar, hipócrita, fazendo um auê em cima do fato, não haveria problema nenhum, e as crianças nem sofreriam, né, por praticarem sexo com adultos, né? Uma outra citação de Gardner que me chama a atenção. O pai, no caso o pai abusador, ele está falando o pedófilo, o pai tem que ser ajudado a compreender que uma certa quantidade de pedofilia existe em todos nós, que não me parece verdadeiro. Ele tem que ser ajudado a entender que a pedofilia foi considerada a regra para a vasta maioria dos indivíduos na história do mundo, o que também não me parece verdadeiro. Ele tem que ser ajudado a entender que mesmo hoje, o livro é do final da década de 70, início da década de 80, mesmo hoje, a pedofilia é uma prática disseminada e aceita por bilhões de pessoas. Isso é um absurdo, é uma mentira completa. Ele tem que entender que na nossa civilização ocidental, isso me chama a atenção, na nossa civilização ocidental, temos uma atitude especialmente punitiva e moralista contra a pedofilia. Somos criados em uma sociedade que desencoraja e condena a pedofilia. Citação literal de Gardner também, no True and False Accusations of Child Sex Abuse,
1992, página 593. Página 593, desculpe. 1992, não início da década de 80, de 90. Essas frases absurdas, e aí me chama a atenção ele ter mencionado a hipocrisia da nossa civilização ocidental, moralista, e que não aceita os valores da civilização ocidental, que não aceitam a pedofilia, e nós somos educados desde criança a condená-las. A pergunta que eu fiz quando li isso foi, mas como que uma pessoa escreve algo desse tipo, e isso que ele escreve não é imediatamente rechaçado, isso que ele escreve não é imediatamente condenado pelos próprios pares? Como que esse homem escreve isso e continua com algum prestígio na prática da medicina, continua praticando a medicina, escrevendo livros e etc. Como que isso teve algum eco positivo, minimamente que seja, ao invés de cair no esquecimento imediato como uma absoluta tolice, né? É isso que me chamou essa atenção, e eu fiquei me fazendo essa pergunta, né? Como que isso é escrito, ganha algum eco, a ponto de 30 anos depois, em outro continente, tornar-se base de uma legislação? E eu fiz essa pergunta, e a reflexão que eu faço para vocês, apenas uma reflexão, evidentemente não é uma certeza, nós não estamos aqui para transmitir qualquer tipo de certeza, mas para fazer reflexões. Mas a pergunta que eu fiz e faço para mim mesmo, e acho bem provável, e faço para vocês tinha que haver já, infelizmente, naquele momento, aquilo não era apenas fruto da ideia de um homem insano e perturbado. Tinha que haver, naquele momento, algum caldo cultural já pré-existente. Uma atitude já, tanto acadêmica, quanto em alguns meios da sociedade, disposta a aceitar aquilo, preparada a aceitar e digerir aquilo. Tinha que haver, eu repito a mesma expressão, já um caldo cultural pré-existente. Alguma coisa já vindo ao longo do século XX para culminar naquilo. Tá? Essa é a reflexão que eu trago e que eu penso que nós devemos perscrutar, que nós devemos investigar, né? As origens daquele pensamento, e se ele não foi influenciado por tantos outros autores de prestígio, que não chegaram a falar aquilo exatamente, mas cujas ideias culminam naquilo. Me parece pouco provável que as ideias dele sejam simplesmente fruto unicamente da mente dele e nada mais, e não de outras influências. E não só a origem das ideias dele, mas a recepção das ideias dele, daquilo não ter sido imediatamente rechaçado. E aí, esgotando já a minha apresentação, eu vou tomar a liberdade de citar alguns autores conhecidos do século XX, respeitados, muito lidos, e que, mesmo quando não lidos diretamente por nós, exerceram influência ainda que em efeito cascata, indireta, em dezenas de milhares de outros professores universitários, membros da classe artística, da classe jornalística, das classes falantes ao longo do século XX, né? Professores da chamada Escola de Frankfurt, por exemplo, e que jamais são associados, raramente são associados a esse tema da pedofilia. É claro, porque não a defenderam diretamente. Mas será que seus escritos não podem ter tido alguma influência? Aí eu lembro da frase do Gardner,
de que na civilização ocidental nós somos criados de forma moralista, nós somos criados para rejeitar a pedofilia. Há quanto tempo os valores da civilização ocidental, eu estou pegando a expressão usada por Gardner, tá? Não vêm sendo atacados, não vêm sendo corroídos? Há quanto tempo essa construção de valores de 2000 anos não vem sendo rapidamente, velozmente corroída ao longo do século XX por meio do relativismo cultural e da relativização desses valores? Isso pode ter consequências impensadas, consequências que a gente não imaginava. Então eu vou também me permitir ler textos expressos para vocês que antecedem Gardner em 30 anos, para que, sem preconceito, nos questionemos se não pode ter alguma relação. Textos, eu repito, que antecedem Gardner em 30 anos. Eu vou ler aqui um texto de Theodor Adorno, deste livro aqui. Eu extraí deste livro aqui, não sei se conseguem ver. Theodor Adorno é um conjunto de ensaios de Adorno. Também, este traduzido, a tradução não é minha, é a tradução da editora, tá? Ele fala de tabus sexuais, de quanto os tabus sexuais têm que ser todos destruídos. E aí ele chega nesse seguinte ponto: o tabu mais forte de todos, entretanto, é atualmente aquele cuja palavra-chave é menor de idade. E que já havia se alastrado quando Freud descobriu a sexualidade infantil. O sentimento de culpa universal e fundamentado do mundo adulto não pode prescindir, como sua contraparte refúgio, do que ele chama de inocência das crianças. E, para defendê-la, todos os meios são apropriados. Ele está criticando, ele acha que não deveria ser assim. É universalmente conhecido que os tabus se tornam tanto mais fortes quanto mais quem se submete a eles deseja inconscientemente aquilo a que se dirige a punição. Aí um outro trecho agora mais claro. São hipotéticas, por exemplo, ele questiona isso. São hipotéticas, por exemplo, as consequências supostamente perigosas de se ler e assistir pornografia. Ele não está falando isso, ele está falando isso no contexto da crítica do tabu ao sexo infantil. Né? Não é só de nós, adultos, consumirmos pornografia. Então, são hipotéticas, por exemplo, as consequências supostamente perigosas de se ler e se assistir pornografia. Em menores de idade, os efeitos prejudiciais e sua natureza deveriam primeiro ser estabelecidos. Ele questiona se isso é nocivo. Nas leis de proteção aos menores de idade, haveria de se provar, pelo menos, se eles são realmente vítima de violência ou de manobras pérfidas de ilusão, ou se eles mesmos não se encontram já em um estado que a lei se permite indevidamente inibir. Quer dizer, a lei não deveria inibir, porque eles já se encontram em um estado de que poderiam desfrutar daquilo. E se eles mesmos não provocaram seu abuso por prazer com o fato, vírgula, talvez até mesmo para fazer chantagem. Isso é citação expressa, tá, desse texto de Adorno, Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise, Unesp, 2015, páginas 2014, 2016 e 2017. Tá? Mais adiante, nesse mesmo texto, ele questiona a dureza da punição aos pedófilos. Acho que poderia ser relativizado, não precisaria punir tão gravemente os pedófilos. Isso é Theodor Adorno, um intelectual respeitadíssimo, inteligentíssimo e muito influente da Escola de Frankfurt e em universidades americanas durante décadas, notadamente década de 60. Eu trago um outro trecho aqui agora de Herbert Marcuse, outro desses intelectuais respeitadíssimos. Um texto no qual Eros e a Civilização, tá? Página 38, editora LTC, no qual ele, ao longo de todo o livro, fundamentalmente,
faz um elogio às perversões sexuais e ao sexo descompromissado. As perversões expressam a rebelião contra a subjugação da sexualidade à ordem de procriação e contra as instituições que garantem essa ordem. Contra uma sociedade que emprega a sexualidade como um meio para um fim útil, as perversões defendem a sexualidade como um fim em si mesmo. Colocam-se, pois, fora do domínio do princípio do desempenho e desafiam os seus próprios alicerces. Estabelecem relações libidinais que a sociedade tem de votar ao ostracismo, porque ameaçam inverter o processo de civilização que faz do organismo um instrumento de trabalho. Será que 100 anos de revolução cultural, de relativismo de valores, de incentivo à relativização de valores, de corrosão e destruição deliberada dos valores da civilização ocidental, tão criticada expressamente por Gardner como hipócrita, não tem nenhuma consequência? Ainda que não tenha sido a ideia desses autores inicial, não tenha ter esse tipo de consequência, mas será que não tem nenhuma consequência? 100 anos de influência nas classes falantes, na classe acadêmica, na nossa sociedade em geral? Eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer. E eu receio que sim. E nessa conclusão, eu vou fechar citando um trecho de Theodore Dalrymple. Theodore Dalrymple é um pseudônimo, na verdade, de um psiquiatra inglês chamado Anthony Daniels. Tá? Esse psiquiatra inglês, ele, muito experiente, se notabilizou trabalhando com populações de baixa renda e presidiários, pacientes, hospitais psiquiátricos, países de terceiro mundo e nas classes menos favorecidas da Inglaterra. E com base nessa experiência dele e observando algumas justificativas que essas pessoas, esse acaba sendo o mote do trabalho dele, davam para os próprios fracassos e como elas encontravam justificativas nos próprios meios falantes para suas atitudes e não na responsabilidade delas próprias e na sua própria autodeterminação. Ele começou a escrever uma série de livros. Em um deles ele fala muito disso que a gente está falando, trazido por esses intelectuais como Adorno e Marcuse. Ele comenta sobre os efeitos especialmente nocivos nas classes mais pobres dessa sex lib dos anos 60. Os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, contratuais ou morais, e de qualquer significado, de modo que dali em diante somente o puro desejo sexual contaria na tomada de decisão. Aí toda a gama de tolices, perversidades e tormentos humanos pode ser examinada livremente, em condições, recordemos, de prosperidade sem precedentes na história da humanidade. Temos abortos realizados por golpes de Kung Fu no abdômen, crianças que têm filhos em números dantes desconhecidos em épocas mesmo precedentes ao advento da contracepção química e da educação sexual. Mulheres abandonadas pelo pai das crianças 1 mês antes ou 1 mês após o nascimento. Palavras desse psiquiatra inglês, Theodore Dalrymple, pseudônimo de Anthony Daniels. E para fechar, dentro de todo desse caldo que eu falei, eu não posso deixar de mencionar, vocês devem ter visto isso, chamado a atenção de vocês há pouco tempo, há 1 ano e meio, 2 ou 3 anos no máximo. Isso eu vi, ninguém me contou. Um jornal importante de uma grande emissora de televisão fez uma série sobre pedofilia. Em um desses episódios era nítido o tratamento benevolente em relação aos pedófilos, tratando-os como pessoas que efetivamente padecem e precisam de toda nossa compreensão. É bastante preocupante o próximo passo desse tratamento benevolente a uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança.
Eu peço desculpas por ter me estendido e agradeço novamente a oportunidade e, em suma, a reflexão que eu deixo é essa. Será que Dalrymple tirou tudo da cabeça perturbada dele ou havia alguma preparação que nós não percebemos e passamos batido para uma sociedade que estava bem ou mal já anestesiada e pronta para relativizar alguns valores. E eu temo que isso siga crescendo. Peço desculpas novamente pela extensão, parabenizo pela iniciativa, uma honra ter estado aqui com vocês. Doutora Alessandra Andrade e a todos os demais presentes, muito obrigado. Obrigada, doutor Gabriel. O senhor nos contemplou muito em tudo aquilo que a gente tem tentado passar, né, desde que nós criamos o nosso coletivo. A CPI Voz Materna tem 3 anos, faz 4 agora em setembro, né, começou com a junção de mães que tinham todos esses problemas relacionados à lei da alienação parental. O senhor citou o livro de Gardner, eu acredito que seja esse. Exatamente, exatamente. Né? E eu queria acrescentar, assim, que quem conhece o livro pode ter uma ideia clara de que a gente não está fazendo uma campanha difamatória de Gardner, ou que estamos inventando tudo isso que a gente fala, tudo que o senhor falou, está escrito no livro, é o que ele pensa, literal. É o retrato do pensamento dele, é o transformar os pedófilos, transformar os agressores em vítimas incompreendidas dessa sociedade. Né? O senhor falou também, a gente tem informações, assim, quem trouxe essa teoria disse que o Gardner era o inventor da teoria da síndrome da alienação parental, o que não é verdade. 40 anos antes já tentaram, né, trazer essa síndrome relacionado à loucura das mães, a mãe Medeia, foi rechaçado e foi interrompido esse pensamento pelo Conselho de Psiquiatria, e anos depois o Gardner restaurou isso, né, porque a teoria, na verdade, ela surgiu na época ele trabalhava no exército, né, para tentar justificar os inúmeros estupros que aconteciam dos soldados entre eles ou com as pessoas, com as localidades que eles invadiam, né. Então, não tem nada, assim, que a gente traga que seja distorcido. O que o senhor trouxe, as informações que o senhor trouxe realmente revelam o que é a verdade, né, e quando eles se citam nesses trabalhos pró-alienação parental, a gente vê muito, assim, que a única referência deles é Gardner, que eles citam um ou outro. O próprio livro de Gardner foi produzido e foi editado pela editora dele, né? É um livro que eu encontrei o meu num sebo, pedi para um amigo me mandar de Londres, mas se tu procurar na Amazon, ele está em torno, assim, de R$1,99, então, não, né, imagina a qualidade do material, e tem que ter muito estômago para ler esse livro, né, é um horror, assim, vai muito além, vai o que o senhor leu, né, para coisas piores, continua sempre na mesma linha, culpabilizar a vítima, culpabilizar a mãe, né, se uma criança sofre um estupro, a culpa é da mãe que não cumpriu com o seu papel, e por aí vai. A gente vê nos trabalhos aqui no Brasil, o senhor falou de autores, em que eles acabam citando um ou outro, e não passa de um círculo de 6, 7 pessoas, né, falam muito de François Podevin, né, que é um grande autor da alienação parental. A gente nunca encontrou quem é essa pessoa, não tem nenhum registro sobre ela. Então, assim, a gente percebe que, na verdade, a criação falaciosa realmente vem do outro lado. Né? A gente está 3 anos em constante pesquisa e estudo, e tem mães que vão para fazer graduação e que vão fazer especialização, exatamente para a gente ter maior quantidade de material fidedigno desse tema. Eu não sei se o senhor consegue ficar mais um pouco conosco para responder alguma pergunta que entrar. Sim, Eu vou pedir. Ok. Eu vou pedir para as gurias agora passar o vídeo do Dr. Edson, e eu peço para quem está nos assistindo enviar as perguntas, então, que nós possamos passar para os nossos palestrantes, enquanto seja passado esse vídeo.
Olá a todos. Quero primeiro apresentar meus cumprimentos aos participantes e um agradecimento especial à doutora Ana Iancarelli pela gentileza do convite, que me lisonjeou bastante, doutora Ana. Muito obrigado mesmo. Eu vou tentar ser o mais breve possível e prometo que vou tentar respeitar o prazo que me foi disponibilizado para a fala. Eu vou tentar compartimentalizar minhas considerações para que eu chegue no menor tempo possível às minhas conclusões finais. Mas quero renovar aqui de novo meus agradecimentos a todos e minhas escusas, porque eu não tenho muita afinidade com câmeras e eu prefiro a escrita. Mas enfim, a causa vale. O tema é tormentoso, né? A alienação parental é uma avalanche nas varas especializadas, né? Tanto na infância e juventude como naquelas de família principalmente. Ela passou a ser um argumento para tudo e toda ocasião, assoberbando os tribunais com alegações e alegações nesse sentido. Evidentemente que a intenção de defender os direitos da criança e do adolescente que estão envolvidos nestes litígios de pais, né, por conta de divórcios, questões de pensão, guardas, etc. Se essa mesmo foi a intenção, ou seria a intenção, eu, por exemplo, não resistiria à sua arguição, porque eu sempre me preocupei muito mais com as crianças e os adolescentes do que com os adultos. Eu aqui vou dizer para vocês que eu dediquei mais de 20 anos de minha carreira na jurisdição da infância e juventude e da família, de onde eu estou afastado há pouco mais de 2, 3 anos. E eu tive uma imersão maior no tema quando passei pela comarca de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, onde vivenciei várias experiências que até então eu não tinha vivenciado. E comecei então a também observar com mais acuidade tudo aquilo que cercava a jurisdição, né? Fui desenvolvendo trabalho com vários apoios, especialmente das equipes sociais forenses, né? Assistentes sociais, psicólogos, e que me foram fazendo ver algumas coisas que chamavam a atenção. E a alienação parental foi uma delas. Hoje, já há algum tempo analisando assim com mais qualificação, né? A alienação parental, aliás, é a mais grave de tudo que eu percebi nessa jurisdição. Primeiro, ela não tem base científica nenhuma, né? O Dr. Richard Gardner, que foi que foi quem fundiu o conceito, né? Quem cunhou o conceito, era um egocêntrico psiquiatra americano. Ele nunca conseguiu publicar seus trabalhos a respeito disso, justamente pela falta de técnica, pela falta de cientificidade de suas conclusões, né? E faltava muita pesquisa séria a respeito. E ele, nada obstante todas essas recusas, né, que nunca teve um trabalho dele publicado nas grandes revistas médicas e científicas, ele as publicava na própria editora,
apesar disso, isso não foi um obstáculo para ele, passou a se utilizar dela como meio de subsistência. Ele, na verdade, comercializou essa ideia, a científica e fundada. Fez fortuna como testemunha técnica nos Estados Unidos e quando ele afirmava e reafirmava que as mães, sempre elas, e só elas praticamente, induziam os filhos a repudiarem o pai por conta do divórcio, por exemplo, né? O que acabava prejudicando o convívio entre eles. E nessas ocasiões ele sempre opinava invariavelmente para que a custódia fosse invertida, como forma de reprogramar emocionalmente o filho e uma espécie de castigo à mãe. Em verdade, era isso que ele pregava. Ele era uma pessoa bastante sensível, defendia exclusivamente os homens, né? Com esses depoimentos técnicos, era defensor da pedofilia e o incesto que ele afirmava seriam situações naturais da atividade sexual humana. Acabou se suicidando, deixou esse rastro de males e desastrosas atuações que contaminaram inclusive aqui o Brasil, né? A alienação parental, por isso, para mim sempre foi uma fraude, além de misógina. E misógina porque, na mais das vezes, na ruptura da vida conjugal, é com a mãe que os filhos permanecem. Logo, são só elas que acabam respondendo por esse tipo de acusação. Eu, nesse tempo que passei, não me recordo mesmo de ter visto que um pai tenha sido acusado de alienador. Para mim sempre foi o inverso, pelo menos nos meus casos, né? Nesse tempo todo. E a partir de 2010, quando a alienação parental surgiu no Brasil como uma legislação. Aliás, é estranho, né? Nossos legisladores, adeptos de modismos aí, que adoram grandes plateias e que lhe acrescentam votos, hoje deve ser o único país do mundo que ainda tem no seu ordenamento um dispositivo da espécie, a tal lei 12.318. E como eu disse para vocês, ela acabou tomando áreas de absoluta e cega obediência. Passou a ser tratada como alienação parental por conta disso, passou a ser tratada como uma síndrome perigosa que afasta a convivência com os pais, e foi trazendo muitos problemas para muitas pessoas, mães, pais, avós e principalmente às crianças e os adolescentes. Essa legislação, por isso eu entendo que não pode prevalecer. Ela precisa ser revogada com a urgência necessária e os operadores do direito, principalmente os julgadores, os juízes, como eu, têm que ter a sensibilidade necessária para, nessas ocasiões, dessas argumentações, apreciar com mais tranquilidade, com mais interpretação das circunstâncias que circundam todo o episódio, a fim de que a gente não, a pretexto de cumprir a lei, afinal ela existe, né, acabe entregando ou trocando a custódia, a guarda dos filhos, que acaba sem ouvi-los, principalmente, o que acaba por possivelmente causar mais transtornos ainda, até porque às vezes, porque um dos motivos, uma das intenções menos nobres dessa alegação da alienação parental, a gente vê nas ações penais aí por conta de violência sexual, né? Onde os pais acusados
de crime sexual contra os filhos também usam da alienação parental como forma de tentar desacreditar o depoimento tanto da mãe quanto da vítima, né, do filho, do menor, para se livrar da acusação de prática de crime sexual. Então isso tudo dá uma noção de que nós juízes e demais operadores, os psicólogos que atuam na área da infância e juventude, os assistentes sociais judiciais, que também têm uma importância tremenda nessa avaliação, que se tenha muito cuidado, muita expertise para poder proteger as crianças e os adolescentes. Eu espero sinceramente que nós tenhamos condição de em breve revogarmos esse dispositivo que tanto mal tem causado nos tribunais e as famílias principalmente. Eu espero sinceramente que no Brasil não precisemos da experiência vivenciada pelo povo mexicano, que quando uma família inteira se suicidou porque um dos filhos abusados pelo pai, com base na alienação parental, foi dado em custódia ao próprio abusador. E somente depois desse negro episódio, a legislação lá da alienação parental vigente no México acabou sendo revogada. Eu espero sinceramente que a Lei 12.318/2010 seja incontinente revogada para que se restabeleça novamente o interesse maior que deve ser preservado nessa questão, que é das crianças e dos adolescentes envolvidos nesses litígios familiares. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa noite. Essa foi a fala do Dr. Edson Luiz de Oliveira, juiz de direito da Vara de Família em Santa Catarina. Nós temos agora algumas perguntas a serem respondidas, e ao final eu vou pedir que, antes de fazer as suas considerações finais, todos respondam daí uma pergunta aqui que está para todos, né? Que é qual os senhores consideram a forma mais eficaz de combater as ideias de alienação parental dentro do sistema de investigação sobre abusos? Essa pergunta fica para o final. Nós temos algumas perguntas para o doutor Gabriel, para o Benedito e para o Tomás. Eu pediria que o doutor Gabriel respondesse primeiro, porque eu acredito que ele tem outro compromisso, né? E nós seguimos depois com a restante das perguntas. Vocês podem colocar na tela ou eu falo aqui as perguntas? Doutora Alessandra, pode falar para mim? Pode ler a pergunta? Sim. Aqui, uma pergunta de umas outras... Ali, já tem uma tela. Essa é fácil, Cláudio. Tô vendo. Essa é fácil, não tem por onde. Tem que procurar a delegacia de polícia. Procurar a delegacia de polícia. Ou, se não se sentir à vontade, o Ministério Público. A promotoria local. O Ministério Público recebe as pessoas. Agora, nessa fase de pandemia, de lockdown e etc. e tal, isso tem variado de estado para estado, como tem funcionado. Mas numa situação ordinária, os promotores podem ser procurados, promotores e promotoras de justiça podem ser procurados e para tratamento direto ali, para conversar com quem o procurar e relatar o que está acontecendo. Ou imediatamente a delegacia de polícia, tá? Independentemente, a lei em vigor não impede a denúncia e a condenação de um abusador. Essas condenações seguem acontecendo. O que a lei... Um instante só, me perdoe. O que a lei...
o que a lei traz muitas vezes é uma discussão no âmbito do direito de família, né? Porque daí no âmbito do direito de família, o acusador acaba usando da lei de alienação parental, muitas vezes de uma forma distorcida, né? Usando a lei de alienação parental como meio de ali pressionar a mãe que está restringindo o direito de visitas, que está disputando ali a guarda e o regime de visitas com o pai. Eventualmente, o argumento da alienação parental pode até ser usado, às vezes é usado, numa acusação criminal de estupro, né? São searas diferentes, né? A disputa que se trava na vara de família, né, pela guarda da criança e pelo regime de visitas, e a questão criminal. Embora o argumento da mãe ser uma alienadora possa ser usado em ambas as searas, isso não impede a denúncia e a apuração, principalmente a apuração criminal, se o fato aconteceu ou não. Agora, uma outra coisa que nós não podemos confundir, digamos que um acusado de abuso sexual, um suposto estuprador, acaba sendo absolvido, e aí no bojo daquele processo criminal, o argumento da alienação parental foi usado, né? A mãe está me acusando porque ela é uma alienadora e etc e tal, né? Isso, acredito que vocês tenham bastante experiência com isso, tenham tido contato com vários casos assim. E aí a acusação acaba caindo por terra e não há essa condenação. Mas nós não podemos confundir que, por vezes, essa absolvição não se dá em razão do uso do argumento da alienação parental, da lei da alienação parental. Essa absolvição já acontecia antes e continuará acontecendo independentemente da revogação da lei da alienação parental. Muitas vezes essa acusação se dá porque no direito penal existe um princípio básico de direito penal que é indúbio pro réu. Cabe à acusação provar cabalmente aquela situação. E havendo alguma dúvida sobre se aquilo aconteceu ou não, a solução será absolutória. E, às vezes, não há provas suficientes, né? Infelizmente. Isso é algo com o que nós lidamos na prática diária do processo, seja no processo de estupro, seja no processo de furto, no processo de injúria, no processo de roubo, de tráfico, qualquer coisa. Precisa de prova cabal, uma prova que cabe à acusação fazer, né? E não havendo essa prova cabal, a dúvida no processo criminal é solucionada em favor do acusado, tá bem? O que não é a mesma lógica no processo de família, que me parece, em caso de dúvida, a prudência do juiz de família deve ser de proibir as visitas, né? A lógica é outra no processo criminal ou no processo de família. Mas respondendo objetivamente a pergunta, o caminho é a denúncia. Nós temos aqui uma pergunta de uma das outras integrantes do coletivo Voz Materna, que pede qual sugestão de mobilização ou caminhos para sensibilizar os operadores do direito pela necessidade da revogação da lei ou não utilização dela nos processos, né? Para mim? Isso. Não fugindo da pergunta, mas indo muito na linha que eu expus, de que essa conscientização é um trabalho de formiguinha, demorado, trabalhoso. Nós aqui colocamos a nossa opinião de que essa relativização de valores e essa atmosfera aceitando esse tipo de situação ou relativizando a gravidade desse tipo de situação vem sendo construída por décadas e décadas, diferentes autores em diferentes países. Então, esse trabalho, quem sou eu para vocês, como militantes dessa causa, tem muito mais experiência e condição de traçar o caminho das próprias ações do que nós que estamos de fora. Essa conscientização, ela é devagar mesmo, ela é gradativa,
ela é paulatina, mas ela vem sendo bem feita por vocês. Agora, ela não acontecerá de uma hora para outra, da mesma forma que o outro lado não conseguiu os resultados de uma hora para outra, não é? E não só os operadores do direito precisam ser conscientizados, mas os operadores do direito muitas vezes tomam decisões baseados, nesses casos de família, em laudos psicossociais. Laudo da psicóloga e laudo do assistente social, né? Esses profissionais também precisam ter contato com esse histórico, com Gardner, e tomar conhecimento disso, que tem muitos que me parece também não conhecem, né? O juiz, a juíza de direito, muitas vezes, eles se pautam na tomada de decisão por um laudo de um profissional que ele confia, especializado, que tem uma expertise que ele não tem, que é o psicólogo, né? Que é a psicóloga, que é a assistente social. E então, a conscientização desses grupos também é muito importante. Vocês podem colocar outra pergunta, meninas, Eu vou lhe pedir, doutor Gabriel, que após a próxima pergunta, o senhor já faça suas considerações finais, se você achar necessário. Não estou lhe ouvindo. Muito obrigado. A pergunta que está na tela, nesse momento, eu acredito que já abordei. Não tenho nada a acrescentar. Se não houver outra pergunta, eu aguardo. Se houver, respondo com prazer. Se não houver, eu... Tá, tem uma da Ludmilla aqui, eu acho que as gurias já vão colocar. Ela pergunta da sua avaliação se existe um apoio pequeno ou grande de outros juízes brasileiros à revogação da LAP. Pequeno. Gardner não é conhecido. A origem da lei não é conhecida. A origem dessas teorias todas, de Gardner e etc., e outros, para resumir, não é conhecida. Você pode seguir as suas considerações, então. Eu agradeço o convite, uma honra ter participado. Eu parabenizo vocês pelo trabalho incessante que vocês fazem, essa luta ingrata, difícil, pela qual vocês passam. Agradeço o Tomás Chiaverini. Pronunciei corretamente seu nome, Tomás? Benedito É raro, hein? Hã? É raro pronunciarem corretamente. Chiaverini. Em geral, Thomas Chiaverini. Chiaverini. E doutora Alessandra, doutora Ana Iancarelli, a todos os outros participantes, a Sônia, com quem tive contato e que me ajudou a participar. Parabéns para vocês. E é isso. Uma boa tarde, um bom final de semana. Muito obrigado. Muito obrigada e eu agradeço a sua participação. E com certeza vamos lhe contatar em outros momentos. Muito obrigado. Vocês sabem muito mais do assunto. A gente está aqui sempre aprendendo. É só isso. Nós temos pergunta agora para o Tomás. Tomás? Vai lá. Não, é Tomás mesmo. Tomás. Qual que é a pergunta? Deixa eu só pedir para a menina colocar aqui. Bom, eu vou ler, né, por questão do tempo. A Mari, ela direciona a pergunta para ti. Ela fala, a sua reportagem teve uma grande repercussão, porém, como dito, nada mudou, pelo contrário, piorou. O que podemos fazer para dar uma maior visibilidade para esse tema? Eu me junto um pouco ao Dr. Gabriel, acho que é mais ou menos na linha do que ele falou. Eu não sei se nada mudou, na verdade. Eu acho que as coisas mudam mais devagar do que a gente gostaria. A gente tem avanços e retrocessos, a gente tem
A gente está vendo muitos retrocessos na área social e na área dos direitos humanos, então, claro que isso tem uma repercussão, mas eu acho que o fato da gente estar discutindo aqui, eu acho que esse é o caminho possível, né? Então, mas eu acho que a discussão estar acontecendo já é um avanço, e eu acho que as coisas mudaram sim, eu acho que cada vez mais gente tem consciência desse problema, e eu acho que o caminho é esse, continuar dando murro em ponta de faca, até que a faca fique sem ponta. Acho que é por aí mesmo. Obrigada, Tomás. Eu acredito que seja essa. Eu vou passar agora, quero agradecer a tua presença, agradecer o teu trabalho, né, e que possamos construir alguma coisa mais adiante também. Vou pedir agora que as gurias coloquem a pergunta para o Benedito, e isso está na tela aí, para que ele possa responder e também fazer as considerações finais dele, porque estamos chegando ao final do nosso programa. Não sei se ele caiu. Escutam? Me escutam? Agora sim. Vivemos e escutamos. Tá. Ok, tá ótimo. Então. Olha, então acho que está tendo uma microfonia aqui. Será que é do meu telefone? Será? O som não está ok? Deixa eu ver aqui se tem uma outra. Está me ouvindo bem? Como é que tá? Me dá um retorno, por favor. Sim, tudo bem. Olha, o Conselho de Psicologia não foi contra a lei, certo? Ele foi contra a participação, no início, ele foi, por uma votação muito apertada, ele foi contra a participação de psicólogos no que eles chamavam de inquirição de crianças, não é? Na verdade, foi uma votação apertada, e nós sempre tivemos apoio da psicologia, dos psicólogos jurídicos, eles participaram da lei. A professora Marisa, quando estava presidente do Conselho Federal de Psicologia, participou da elaboração da lei, né? Então, nós tivemos muitos psicólogos durante a fase de elaboração da lei participando com a gente, né? O que eles eram, a princípio, era contra a participação de psicólogos no que eles chamavam de inquirição. Como nós todos somos contra a inquirição de crianças, nós somos a favor do depoimento especial. O depoimento especial, olha, para vocês terem uma ideia, o depoimento especial é um divisor de águas que tanto, de uma prática jurídica que tanto nós quanto os psicólogos e o Conselho Federal está contra, que é a inquirição de crianças pelo sistema de justiça. Né? O passado, aqui, a Lei 13.000 não inventou o depoimento especial. Né? A inquirição existe e as crianças prestam depoimentos na forma de inquisitória sempre na história desse país. Né? A lei ela veio para mudar a forma com que as crianças estavam escutadas. Né? Para uma forma muito mais humana e não inquisitorial. Então, acho que ninguém é a favor aqui da inquisição de crianças e adolescentes. Né? Portanto, eu tenho certeza que hoje esse não é mais um problema do Conselho Federal de Psicologia, mas sim de alguns psicólogos que dizem que o laudo psicológico, certo? O laudo psicológico é uma peça mais fundamental do que um depoimento de uma criança. Não é? Nós, pelo contrário, não é? O laudo psicológico foi o que matizou a justiça de menor, que não validava
a fala da criança. Não é? A gente tem uma literatura extensa sobre os problemas dos laudos psicológicos e como que eles podem ser também muito enviesados e, inclusive, respaldando a própria teoria da alienação parental, depende da posição. Não é? Então, o que nós somos favoráveis aqui é que a criança seja escutada. E se você me pergunta aquela última questão, qual é o caminho contra a alienação parental, e eu digo o seguinte: escutem as crianças adequadamente, não é? Adequadamente, com profissionais capacitados, não é? E as crianças com protocolos, não necessariamente precisa ser o protocolo que nós estamos usando, mas ele pode ser adaptado, não é? Escutem as crianças. O melhor remédio contra a alienação parental é uma escuta de crianças. Você vai me dizer o seguinte: olha, muitas vezes existe um condicionamento à criança por medo do pai, por medo de quem praticou o abuso, ou por orientação da mãe, ela mente, né? Ela cria uma história, ou ela conta a história que os adultos gostariam de contar, né? Mas eu digo para vocês com sinceridade, uma criança não consegue, numa entrevista forense, elas não conseguem manter uma história que não seja verdadeira, certo? Então, por isso, eu digo para vocês, agradeço a oportunidade de conversar aqui nesse canal, né, e a gente endossa a luta de vocês. Agora, uma forma muito curiosa é que a revogação da alienação parental seja defendida, né, da lei, seja defendida pela implementação da Lei 3.431 de 2017, que propõe uma escuta protegida e qualificada. Gostaria de agradecer a todos vocês e que contem com a gente, não é, sempre para a gente ajudar, esclarecer, clarear, e, sobretudo, o que nos une, lógico, a proteção das mulheres e proteção das crianças e adolescentes. E nós estamos unidos nessa luta, somos contra as injustiças e somos favoráveis às possibilidades de direitos humanos. Eu digo para vocês, tudo o que estão dizendo do depoimento especial, os críticos do depoimento especial só podem estar confundindo o depoimento especial, que é uma nova maneira de escutar, com inquirição. Não é? Isso é coisa do passado. Hoje nós temos para vocês terem uma ideia, 60%, 70%. Nós temos 900 projetos de depoimento especial no país. Entre 60% e 70% são feitos, das entrevistas são realizadas por psicólogos e assistentes sociais. Mas queria dizer para vocês que, embora os assistentes sociais e os psicólogos tenham já uma formação que, vamos dizer, que facilita a participação deles, facilitar uma entrevista de forense não é uma atribuição de psicólogos e de assistentes sociais, né? É uma atribuição de pessoas capacitadas para isso, né? Nem mesmo psicólogo, nem mesmo assistente social, que não tem uma formação específica para facilitar uma entrevista, em si está apto ou é um bom profissional. Agradeço a vocês e vamos continuar nessa luta. Obrigado. Obrigada, Benedito, pelas tuas palavras, com as considerações. O bom é que com as críticas a gente cresce e melhora, né? Então, acredito que a gente sempre possa aproveitar alguma coisa para que a gente chegue nesse objetivo comum, que é a proteção das crianças. Eu gostaria de avisar que o doutor Gabriel precisou sair, ele tinha um outro compromisso, uma outra live para participar, né? Então, por isso que eu abri todo o espaço para ele, as perguntas, assim que ele terminou a sua fala. Eu quero chamar agora o Tomás para suas considerações finais, e após isso a gente vai estar encerrando a live. Eu acredito que o senhor Benedito tenha terminado a sua fala, né? Quer colocar mais alguma coisa? Não, só mais agradecer a doutora Ana, né, que tem sido sempre atuado junto com a gente na mobilização pela Lei 3.431. Foram movimentos aliados importantes. Doutora Ana, muito obrigado pela sua luta e conte com a gente. Tá bom. Tomás, a palavra é sua agora.
Tá, eu queria falar de 2 pontos que eu acho importantes. O primeiro tem a ver com uma questão que foi colocada aqui, que é esse contexto em que essa lei ganhou força e como que essa lei ganhou força, e ganhou a força que ela tem, essa teoria do Gardner, como que ela ecoou. Eu acho importante porque a gente falou muito de pedofilia, de pedófilos e de pais pedófilos, e da relativização disso, mas eu acho que tem uma outra questão aí, que é o lugar da mulher na sociedade. A gente está vivendo um momento de muito retrocesso e do que se chama nos Estados Unidos, eles têm uma palavra para isso que se chama backlash, né? Então, nos últimos tempos, as mulheres, os movimentos minoritários, os movimentos igualitários, os movimentos LGBT, os movimentos negros ganharam muita força na sociedade, e o que a gente está vendo com muita intensidade também é um movimento de rebote, né, de retomar lugar. Então, o fato da mulher não ser escutada como ela deveria, o fato da palavra da mulher não ter o eco que ela deveria nos tribunais, e o fato da mulher ser taxada como louca, e de ter uma lei que coloca um distúrbio mental que é quase sempre colocado na mente das mulheres. Eu não vi em nenhum momento um homem sendo acusado de alienação parental, sendo que na lei não existe nada que faça essa distinção, mas nos tribunais ela é usada em relação às mulheres. Então, tudo isso tem a ver com esse machismo arraigado que ainda está na nossa sociedade, e mais do que isso, com uma volta do machismo com o machismo voltando a ganhar força que ele estava perdendo. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante, nessa discussão, a gente ter muita atenção à questão da pedofilia como arma política de desinformação. Eu acho que isso, vocês que estão nessa luta, têm que prestar muita atenção nos movimentos como o QAnon nos Estados Unidos, movimentos como que tem a ver com a doutrina do Olavo de Carvalho aqui no Brasil, que colocam uma teoria da conspiração que tem a ver, no final, com pedofilia. Então, a gente vê nos Estados Unidos, o QAnon é uma seita gigantesca, foi uma das principais forças políticas que ajudou o Donald Trump a se eleger, e aqui no Brasil, ela influenciou profundamente o Olavo de Carvalho, influenciou profundamente o bolsonarismo. E o que essa seita fala nos Estados Unidos é que existe um grupo de pedófilos que produz um tráfico internacional de crianças e que, na verdade, esses políticos de extrema-direita estão sendo eleitos para desmantelar esse grupo de pedófilos esquerdistas. É muito provável que, com o enfraquecimento do bolsonarismo, por conta da perda de apoio diante do enfrentamento ridículo que ele está tendo da pandemia, é muito provável que, com essa perda de apoio, esse tema da pedofilia volte à carga. Então, eu acho que é muito importante se tomar cuidado para se colocar as coisas no lugar certo. O que é uma teoria maluca da conspiração? O que é machismo sendo aplicado e replicado nos tribunais? Acho que era isso que eu precisava falar. Agradeço, queria também, claro, agradecer pela participação, a doutora Ana Iancarelli, que me fez esse convite, a gente está sempre trocando informações, queria agradecer demais, me colocar à disposição aqui para outros eventos. Obrigada, Tomás. Eu queria agradecer muito as gurias que fizeram a organização desse evento, né, que nos deram esse espaço. É o único espaço que nós conseguimos em todo o movimento no país, né? Como a gente disse, essa pauta é um tabu. Quando a gente fala de violência contra a criança, as pessoas fogem, né? E realmente essas 3 mesas foram enriquecedoras, a gente aprendeu muito. Queria agradecer as gurias, a Tatiane, a Mariana e a Catarina, que ficaram por trás, que fizeram ser possível que esse evento acontecesse. Queria agradecer o convite das Anas, né, a Ana Liese e a Ana Iancarelli, que fizeram todos esses contatos, nos colocaram aqui hoje, com pessoas excelentes, assim, em qualidade. E, tem aqui lembraram, tem a Ju Krause e a Sônia também. Então, assim, vocês foram fantásticas. A gente teve uns pequenos contratempos, mas isso faz parte.
né, vocês trabalharam de uma forma excelente, assim, eu só tenho que agradecer esse espaço, agradeço a todos que nos assistiram, peço que sigam e curtam as nossas páginas da Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna, o Coletivo Mães na Luta e a ONG Vozes de Anjo, que é da doutora Ana Iancarelli, e nós estamos também tramitando uma matéria legislativa pela revogação da Lei da Alienação Parental. Nós estamos perto de 5.000 apoios e precisamos chegar a 20.000 até o dia 8 de junho, se eu não me engano, né? Então, a gente colocou o link nos comentários, vamos colocar de novo, para que vocês possam nos apoiar dessa forma. E, mais uma vez, muito obrigado e muita luta nesse 8 de março e que possamos contar sempre com todos, né? Até que todas as nossas crianças estejam livres. Muito obrigada.